Pare de pedir. Deus só entrega a quem obedece. Isso muda tudo. Você já percebeu como milhões de pessoas entram em silêncio com Deus pedindo mudança, abrindo suas mãos para pedir e continuam fazendo exatamente as mesmas escolhas? A pergunta é dura, mas precisa ser feita. Por que você pede e a sua vida permanece igual? Por que você ora por um milagre e, ao mesmo tempo, mantém os hábitos que impedem a colheita? Imagine dois homens. Os dois recebem o mesmo salário, moram na mesma cidade, trabalham 8 horas por dia. Um deles vive de aparência, cartão no limite, roupas novas, festas para manter uma imagem que não corresponde à realidade. O outro decide viver de forma diferente. Lê a sabedoria que encontra na Bíblia, separa parte do ganho antes de gastar, aprende com pessoas prudentes e cuida das pequenas coisas, arruma a cama, anota as despesas e cumpre o que promete. Um dia, o primeiro tem a conta estourada e uma lista crescente de credores. O outro, com o tempo, consegue pagar dívidas, montar uma reserva e, sem alarde, começa a colher frutos de decisões repetidas. A diferença entre esses dois homens não é um favor mágico de Deus que caiu em cima de um e não no outro. A diferença é obediência aplicada, não obediência como religiosidade vazia, mas obediência prática, diária, que transforma caráter e prepara um terreno para a bênção. Esta é a tese simples e firme que eu quero que fique clara. Deus já deu a resposta. O que muda tudo é que a bênção, muitas vezes, segue a obediência. Não estou dizendo que obediência é uma fórmula automática que liga e desliga a prosperidade. Não prometo cura garantida, nem cheque no banco por obedecer. O que eu afirmo, com base nas Escrituras e na experiência pastoral, é que Deus trabalha através de processos, e esses processos envolvem mudança de hábitos, renovação da mente e fidelidade nas pequenas coisas. A promessa bíblica não elimina a luta. Ela assegura a presença de Deus no caminho. Josué recebeu uma ordem e uma promessa que caminham juntas. Seja forte e corajoso. Não te deixarei nem te desampararei. Josué 1:9. A promessa é de companhia, mas a instrução de andar em obediência é clara. Antes de continuar, quero pedir uma coisa simples e poderosa. Se esta palavra toca o seu coração, escreva agora nos comentários, em uma frase curta, eu escolho obedecer. Um compromisso público, por menor que pareça, muda a nossa disposição interior. Volte aqui nos próximos dias e veja como aquele pequeno gesto pode se tornar uma âncora para a sua mudança. Por que a obediência é tão central? Porque a Bíblia não é apenas um livro de promessas soltas, ela é um manual prático para formar pessoas que saibam viver sob a direção de Deus. Josué 1:8 diz para meditar na lei dia e noite. Isso não é apenas leitura intelectual, é uma instrução para que a palavra se torne caminho. Tiago 1 nos lembra que o verdadeiro crente é aquele que põe a palavra em prática. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é como alguém que contempla seu rosto no espelho e logo se esquece de como era. A transformação que Deus quer operar começa quando a palavra não é apenas ouvida, mas vivida. Existem 3 caminhos práticos, simples, porém decisivos, que a Bíblia e a experiência espiritual apontam para quem deseja ver a resposta de Deus de maneira concreta. Ler com propósito, buscar e receber sabedoria e observar com olhos que discernem. Vou chamar isso de ler, ouvir e observar. Ler, meditar intencionalmente. Não falo de passar os olhos por versículos como quem folheia uma revista. Falo de dedicar tempo diário para a devoração, leitura lenta, meditação e aplicação. Faça 30 minutos diários na palavra antes de entrar nas redes sociais. Divida esse tempo em 3 blocos: leitura, reflexão e anotação. Abra a Bíblia com uma pergunta: Senhor, o que queres que eu mude hoje? Anote uma ação pequena e prática que você pode cumprir antes da noite chegar. Josué 1:8 não é um verso isolado, é uma estratégia de formação. Quem medita, alinha o coração. Romanos 12:2 fala da renovação da mente. É justamente isso, renovar a maneira de pensar para que as escolhas mudem. Ouvir, cercar-se de conselhos sábios.
Em Provérbios, a sabedoria é apresentada como algo a ser buscado ativamente. Salomão pediu sabedoria, e Deus lhe deu entendimento para governar bem. 1 Reis 3. Nós não precisamos reinventar a roda. Procure mentores, pastores, irmãos maduros na fé. Leia autores cristãos que honestamente vivem o que pregam. Participe de um pequeno grupo que te segura na prática. Ouvir não é aceitar toda opinião. É selecionar quem caminha com Deus de forma visível e aprender com os acertos e com os erros desses exemplos. Quando você reduz o tempo de exposição a vozes que encorajam atalhos e aumenta o contato com quem pratica integridade, seu comportamento começa a se realinhar. Observar. Aprender por ver. Daniel na Babilônia mostrou integridade mesmo diante de pressão. Ele observou como se preparar e como manter hábitos que preservavam o seu caráter diante de um sistema contrário. Observar é perceber padrões. Quais hábitos produzem fruto em pessoas ao seu redor? Quais decisões provocam queda? Leia a vida de homens e mulheres na Escritura. Paulo desenvolveu rotina de oração e estudo. Davi, mesmo com falhas, cultivou o coração que buscava a Deus. Jesus modelou disciplina e prioridade por intimidade com o Pai. Aprender por observação combina humildade e atenção. Eu não preciso cometer todos os erros que já foram cometidos. Posso aprender com quem perseverou. Esses 3 caminhos, ler, ouvir, observar, não são opções isoladas. Eles se reforçam. Ler forma a mente, ouvir forma o ambiente, observar treina os olhos para o real. Juntos, eles transformam hábitos. Agora vamos falar de hábitos concretos, pequenos exercícios espirituais que se tornam músculo. Você já reparou como levantar peso pouco a pouco cria fibra? O mesmo acontece com a vida espiritual e financeira. A disciplina nas pequenas coisas constrói capacidade para coisas maiores. Aqui estão mini-hábitos, testados na prática pastoral, que você pode começar a aplicar já amanhã. 1. 30 minutos diários na palavra. Divida em 10 minutos de leitura atenta, 10 minutos de meditação e 10 minutos de oração e anotação. Se for possível, faça isto logo cedo, antes do celular. Anote uma ação concreta para o dia, algo que você possa checar à noite. 2. Separar antes de gastar. Crie o hábito de pagar a Deus e pagar o futuro antes de ceder àquele impulso. Isso pode significar o dízimo, se essa for a sua prática, ou simplesmente reservar 10% para priorizar os compromissos que constroem futuro. A ideia não é transformar a fé em fórmula, mas treinar o coração para confiar de maneira responsável. Provérbios está repleto de conselhos sobre manejo prudente do dinheiro. Fidelidade no pouco se demonstra em decisões simples, guardar antes de gastar. 3. Fé com integridade. Se comprometa a cumprir o que promete, mesmo nas pequenas coisas. Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Integridade é a moeda que abre portas duradouras. Evite jeitinhos que maquiam o problema. Atalhos quase sempre custam mais caro no final. 4. Controle de entrada e saída. Anote suas despesas por uma semana. Isso cria atenção. Muitos problemas financeiros não são falta de renda, mas falta de visão. Quando você vê para onde o dinheiro vai, pode escolher para onde quer que ele vá. 5. Cultive disciplina corporal. Sono, alimentação e descanso afetam sua capacidade de tomar decisões. Autocuidado não é vaidade, é ferramenta de obediência. O corpo é o templo, e cuidar dele permite que você sirva melhor. 6. Pequenos compromissos visíveis. Arrumar a cama, responder mensagens importantes, cumprir prazos pequenos. Essas ações fortalecem o músculo da responsabilidade. A repetição constrói identidade. Repetição e renovação da mente funcionam juntas. Deuteronômio 6 nos orienta a ter a palavra em nosso coração e a repeti-la em conversas, em casa, ao deitar e ao levantar. Um ciclo que forma gerações. Romanos 12:2 nos chama à transformação pela renovação da mente. Isso significa que a obediência começa na cabeça e desce até as ações cotidianas. Quando você muda seus pensamentos, suas escolhas mudam automaticamente.
Agora uma advertência pastoral. Não confunda a obediência com perfeccionismo legalista. A graça de Deus nos alcança em meio às falhas. O objetivo não é construir uma imagem pública impecável, mas formar um caráter diante de Deus. Não vou dizer que se você falhar uma vez tudo está perdido. O caminho é de retorno, arrependimento, ajuste e recomeço. Mas também não podemos usar graça como desculpa para permanecer no mesmo padrão destrutivo. Equilíbrio é a chave. Exortação, com compaixão. Chega de atalhos. Existem muitos atalhos que prometem prosperidade instantânea, esquemas rápidos, promessas infladas, decisões que parecem sábias no curto prazo, mas corroem a credibilidade. Integridade é cara no começo, mas ela protege. A prosperidade que permanece é fruto de um processo de disciplina, não de uma gambiarra momentânea. Você já sentiu a frustração de orar e não ver mudança? Talvez porque a oração não andou junto com a obediência. Tiago 2 destaca que fé sem obras é morta, não para dizer que obras salvam, mas para mostrar que fé ativa produz frutos. Orar continua essencial. Sem oração não há intimidade com Deus, mas a oração que transforma o ambiente é a que se alia a decisões coerentes. Quero propor um teste prático, um desafio que muitas pessoas na igreja têm aceitado e visto o resultado. Um percurso intenso e real de 90 dias de obediência. Não prometo que você sairá rico ou livre de problemas ao final, mas prometo que, se você fizer consistentemente o que proponho, sua vida não será a mesma. O desafio não é mágico, é pedagógico. Ele treina o seu caráter e alinha suas opções com princípios bíblicos. Vou explicar a estrutura do desafio de forma clara. Mas antes de detalhar o plano completo, quero que você entenda a lógica. Pequenas ações repetidas criam identidade. Identidade gera escolhas. Escolhas geram resultados. O formato do desafio que proponho se baseia em rotinas diárias, metas semanais e marcos de avaliação. A essência é simples. 30 minutos de palavra por dia, disciplina financeira prática, autocuidado e corte de distrações. E uma prestação de contas semanal com um irmão de confiança. Não é um programa para exibicionistas, é um regime para quem quer ver fruto. Aqui está como os primeiros passos costumam se desenrolar e o que você pode esperar nas primeiras semanas. Nos primeiros 7 dias, a meta é estabelecer rotina, acordar para a leitura de 30 minutos, registrar despesas, separar a quantia determinada para fé, futuro antes de gastar, e escolher uma pequena ação de integridade para cada dia, cumprir um compromisso que vinha sendo adiado. O sinal de progresso nos 7 dias não é um grande cheque, é uma mudança de hábito visível. Você percebe que tem um controle maior sobre seus impulsos e uma clareza nova nas decisões. Ao completar 30 dias, a tendência é que a atividade se torne mais natural. Aquele músculo que treinamos começa a responder sem tanto esforço. No mês 1, você deve começar a perceber algumas diferenças. Menos ansiedade na hora de pagar contas, decisões mais ponderadas, pequenas reservas acumulando. Espiritualmente, você pode notar uma maior sensibilidade à direção de Deus, justamente porque você está mais disponível para ouvir. Não é garantia de prosperidade imediata, mas é garantia de que o terreno está sendo preparado. 6 semanas, cerca de 60 dias, é o momento de testar a consistência. Aqui aparecem tentações fortes, voltar a gastar por impulso, desculpas para não orar, distrações que roubam tempo. A disciplina mostra seu valor quando, mesmo cansado, você segue. Gálatas 6:9 nos encoraja a não desanimar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita pode não ser instantânea, mas a perseverança produz fruto. 90 dias é o primeiro grande checkpoint. Nessa etapa é possível avaliar com honestidade. O que mudou? Quais hábitos entraram para ficar? Onde você precisa ajustar? O objetivo é sair desses 90 dias com um mapa prático, que você pode manter por mais tempo. Rotinas que sustentam fé, caráter e responsabilidade.
Talvez você esteja pensando, isso exige disciplina que eu não tenho. Eu entendo. Disciplina é justamente aquilo que você desenvolve quando começa a executar. Pense no músculo. Não existe músculo sem resistência. Comece com pequenos passos que você pode cumprir. A promessa bíblica não pede perfeição instantânea. Ela instrui fidelidade no processo. Permita-me contar uma breve ilustração prática de quem viveu esse processo. Um jovem casal que acompanhei tinha dívidas e ansiedade financeira. Eles começaram com algo pequeno, anotar tudo o que entrava e saía por 30 dias, separar 5% antes de gastar para criar uma reserva, e estabelecer uma leitura devocional antes do café da manhã. No primeiro mês, praticamente nada espetacular aconteceu nas circunstâncias externas. Algumas contas continuaram apertadas, mas internamente havia ordem. No segundo mês, uma oportunidade de trabalho surgiu porque a esposa conheceu alguém numa classe bíblica. Eles tinham clareza para avaliar a oferta e escolher algo sustentável. No terceiro mês, a reserva serviu para não recorrer ao crédito em uma emergência. Nenhuma mágica, apenas resultados de escolhas repetidas. Note que a narrativa bíblica se repete. Há uma fidelidade que gera abertura. Daniel, diante do sistema babélico, manteve hábitos que o posicionaram para a promoção. Paulo renovou a mente e desenvolveu disciplina de serviço e estudo que sustentou sua vida. Não se trata de merecer, trata-se de corresponder ao chamado de forma prática. Neste ponto você já tem ferramentas. A convicção de que obediência precede bênção, os 3 caminhos práticos e mini-hábitos para começar. Você já foi desafiado a escrever "Eu escolho obedecer" nos comentários. Agora, antes de avançarmos para detalhar o plano diário e as práticas de prestação de contas que farão esse processo robusto, é importante reconhecer o que pode atrapalhar. Primeiro, orgulho. O orgulho quer resultados rápidos e visíveis. Ele não aguenta o ritmo da disciplina. Segundo, comparação. Olhar para a vida alheia nas redes sociais e medir o seu progresso por aquilo que é uma vitrine. Terceiro, a tentação do jeitinho, que parece funcionar por um breve período, mas não sustenta. Para vencer essas barreiras, precisamos de humildade para recomeçar, gratidão pelo que Deus já fez e coragem para deixar hábitos prejudiciais. E coragem é exatamente o que Josué recebeu. Ser forte e corajoso. Coragem para obedecer quando ninguém está olhando. Coragem para escolher fidelidade quando a oferta do mundo é imediatista. Coragem para aprender, ouvir e observar. A promessa que acompanha a ordem é a presença contínua de Deus. Não um passe livre, mas uma companhia que transforma o caminho. Agora que estamos dentro do processo, você talvez queira saber mais detalhes do desafio dos 90 dias. Como organizar as semanas, quais são as métricas a observar, como montar uma prestação de contas real com alguém de confiança. Essas são questões essenciais e vou te guiar passo a passo. Contudo, antes de entrar na rotina diária completa, que inclui um roteiro de leitura, modelos de registro financeiro, roteiros de oração e como escolher um parceiro de prestação de contas, eu quero que você confirme algo importante aí dentro. Você está pronto para colocar em prática? Se a resposta for sim, respire fundo e ancore essa disposição. A próxima etapa é prática e demanda comprometimento. Amanhã, quando o relógio tocar, não negocie os seus 30 minutos. Comece pequeno, mas comece. Obediência é um caminho que se faz um passo de cada vez, e cada passo conta. A partir de amanhã, o terreno da sua vida começará a ser preparado. A chuva pode cair, a bênção pode chegar, mas o solo precisa estar pronto. E você está agora diante da decisão de preparar esse solo. Se você segurar firme essa decisão, nos próximos minutos eu vou mostrar exatamente como montar seu primeiro mês de obediência, com instruções claras por dia e ferramentas para manter a motivação. Veremos modelos de planilha simples para separar o que é de Deus e o que é seu futuro. Falaremos sobre o que cortar e o que priorizar, e eu vou te dar frases práticas para orações matinais que ajudam a renovar a mente. Mas antes de entrar nesses detalhes,
quero que fique uma última palavra no seu coração. Obedecer não é o fim da alegria, é o caminho para uma alegria mais profunda. Muitas vezes pensamos que liberdade é a ausência de disciplina, mas a verdadeira liberdade bíblica vem quando escolhemos obedecer, e nessa obediência encontramos a presença fiel de Deus que nos sustenta. Respire. Durma com essa decisão. Amanhã começamos a construir o solo juntos. Amanhã começa. Quando o despertador tocar, não negocie os seus 30 minutos. Não é um truque psicológico, é uma pequena revolução que, repetida, muda a vida. Agora, eu vou te entregar, com clareza e praticidade, o roteiro completo dos 90 dias, dia a dia, semana a semana, com ferramentas que você pode imprimir, adaptar e começar a usar já. Não é um programa de show, é um mapa de obediência. Lembre-se, Josué recebeu instrução e promessa juntas, Josué 1:8-9. A Bíblia nos mostra o caminho e nos dá a presença para andar nele. Tome nota, escolha o que cabe na sua rotina e comece amanhã. Plano diário básico, modelo que você replica por 90 dias. Manhã, 30 minutos. 10 minutos leitura atenta da Escritura. 10 minutos meditação e anotação. 10 minutos oração prática e definição de uma ação do dia. Abra a Bíblia perguntando: Senhor, o que queres que eu mude hoje? Escreva uma resposta em uma linha e transforme isso numa ação palpável até o final do dia. Meio do dia, 5-10 minutos. Breve pausa para agradecer e checar a ação do dia. Se falhou, anote o motivo. Se venceu, registre o sentimento. Noite, 5-10 minutos. Revisão rápida. O que foi cumprido, o que precisa ser ajustado, uma oração de gratidão e um pedido de ajuda para o próximo dia. Esse é o núcleo. Se você só fizer isso, já estará à frente da maioria que ora sem mudar. Agora vamos destrinchar o que fazer nas primeiras 12 semanas com marcos em 7, 30, 60 e 90 dias. Semana 1, dias 1-7. Estabelecer rotina. Objetivo: criar um hábito básico que seja impossível de justificar com desculpas. Tarefas concretas. Defina um horário fixo para os 30 minutos matinais. Anote no despertador e em um lembrete físico. Registre suas despesas por 7 dias. Todo pagamento em uma folha ou app simples. Não altere comportamento ainda. Só observe. Escolha uma ação de integridade para cada dia. Pagar uma conta, devolver algo emprestado, pedir desculpas. Escolha o parceiro de prestação de contas. Pode ser um amigo maduro, líder do grupo, cônjuge. Combine um check-in semanal de 20-30 minutos. Sinais de progresso em 7 dias. Você lembra de fazer 30 minutos sem desculpas, suas despesas começam a aparecer com clareza. Uma ação escolhida foi cumprida. Semana 2-4, dias 8-30. Consolidar hábito e começar a separar. Objetivo: tornar o devocional menos forçado e introduzir disciplina financeira. Tarefas concretas. Mantenha os 30 minutos diários. Ao final de cada sessão, anote uma ação concreta. Adote a regra separa antes de gastar. Defina um percentual que você desesperadamente consiga começar a guardar. Se 10% parecer impossível, comece com 5%. O importante é criar a prática de priorizar. Se você já tem o hábito do dízimo, mantenha. Se não, encontre uma forma bíblica de priorizar dar e poupar. Monte um registro básico de orçamento. Renda líquida, despesas fixas, despesas variáveis, reserva, o que foi separado, metas, coluna diária de entradas, saídas. Faça uma revisão financeira semanal com o parceiro de prestação de contas. Sinais de progresso em 30 dias. A leitura já se tornou menos robótica. Você sente menos ansiedade nas decisões imediatas de gasto. Uma reserva mínima começa a aparecer, ou pelo menos a consciência de prioridade está presente. Semana 5-8. Dias 31-60. Testar consistência e fortalecer ambiente. Objetivo: intensificar o ambiente espiritual e reduzir distrações. Tarefas concretas. Passe a incorporar uma leitura temática semanal. Por exemplo, Provérbios por 7 dias,
passagens sobre integridade na segunda semana, meditações sobre provisão na terceira. Isso cria formação de pensamento. Romanos 12, 2. Faça um detox de influências por 14 dias. Reduza em 30 a 50% o tempo em redes sociais que alimentam comparação e consumo. Substitua esse tempo por leitura ou serviço prático. Aprimore o registro financeiro. Crie categorias nas despesas: necessidades, vontades, emergências, investimentos, educação. Comece a direcionar a quantia separada para um fundo de emergência. Estabeleça um encontro quinzenal com um mentor ou grupo, pelo menos 4 pessoas que te apoiem. Discuta escolhas, tentações e peça feedback. Sinais de progresso em 60 dias. Menos vontade de gastar por impulso, decisões mais claras, amizades e ambientes que te incentivam se fortalecendo. Semana 9-12, dias 61-90. Avaliar, ajustar e projetar continuidade. Objetivo: transformar as práticas em estilo de vida que você consegue manter. Tarefas concretas. Revise o que funcionou e o que não funcionou. Ajuste percentuais de economia, horários e a lista de influências. Se possível, faça uma pequena celebração de progresso com quem te acompanha, reconhecendo ganhos não apenas em números, mas em hábitos e paz interior. Planeje os próximos 90 dias com objetivos claros e mensuráveis. Máximo: formar um fundo de emergência equivalente a X dias, ler um livro bíblico inteiro, iniciar mentoria para outra pessoa. Sinais de progresso em 90 dias, mudanças visíveis em comportamento, maior clareza nas finanças, uma rotina espiritual sustentável, um roteiro diário prático, modelo detalhado para imprimir. 0550. Despertar. Ajuste ao seu horário. 060006 no 10. Leitura atenta. 10 minutos. Escolha um trecho definido no plano. Esse, leitura sequencial da Bíblia ou devocional temático. 06100620. Meditação e anotações. 10 minutos. Escreva o que Deus revelou e uma ação concreta. 06200630. Oração prática. 10 minutos. Agradecimento, confissão breve, pedir força para a ação do dia e uma oração de proteção sobre decisões financeiras. Ao meio-dia, pausa de 5 minutos, checar a ação do dia, respirar, agradecer. À noite, 5-10 minutos, revisar o cumprimento da ação, registrar progresso financeiro diário e uma curta oração de entrega. Use um caderno específico, não o mesmo do trabalho. O ato físico de anotar cria memória corporal. Ferramentas de prestação de contas, accountability. Como escolher e como operar. Quem escolher? Alguém maduro na fé, de caráter consistente, disponível semanalmente e capaz de ouvir sem julgar. Pode ser um amigo, um líder de célula, um mentor profissional cristão. Evite escolher alguém que esteja no mesmo nível financeiro e emocional que você. Prefira alguém que já tenha demonstrado disciplina. Formato do encontro: 20-30 minutos por semana. Pode ser presencial ou por vídeo. Estrutura: 1. Relatório rápido. Cumpri minhas leituras? Sim, não. Minhas ações do dia? Sim, não. 2. Discutir uma tentação ou dificuldade específica da semana. 3. 3 metas para a próxima semana. 4. O mentor ora por você. Ferramentas simples: planilha compartilhada com colunas, data, devocional feito, SN, ação diária, despesas registradas, valor separado. Nota sobre tentações, ímpeto. Revisem juntos a planilha. Como montar um registro financeiro simples, sem apps complicados. Colunas essenciais: data, descrição, categoria, fixa, variável, lazer, emergência, investimento. Valor, observação: por que gastei? Foi necessário? Meta inicial: estabelecer uma reserva mínima, mesmo que pequena, nos primeiros 30 dias. A intenção é criar o hábito separar antes de gastar. Método prático: envelope mental ou real, destine mentalmente ou fisicamente por categorias. Exemplo: se sobrou $100 numa semana, determine imediatamente para qual envelope vai. Reserva, projeto, oferta
ou gasto planejado. Se quiser, comece com 5% do que consegue guardar. Depois suba para 10% quando a disciplina permitir. Memória de versos e renovação da mente. Exercícios práticos. Escolha um verso por semana para memorizar. Poidunos, Provérbios 3 e 5, 6. Romanos 12, 2. Tiago 1, 22. Deuteronômio 6, 6 e 7. Ele será seu mantra quando surgir a tentação. Técnica. Escreva o verso em 3 locais visíveis: espelho, geladeira, tela do celular, e repita em voz alta ao menos 3 vezes ao dia. Manhã, tarde, noite. Prática de renovação. Toda vez que um pensamento contrário surgir, não vai dar certo, só mais uma vez, substitua propositalmente por uma frase bíblica e uma ação prática. A repetição muda a arquitetura mental. Perguntas de reflexão diária. Anote uma frase. O que hoje me aproximou de obedecer? Onde cedi ao impulso e por quê? Qual foi a consequência prática desta escolha? O que preciso confessar e ajustar amanhã? Como lidar com fracassos e recaídas sem cair no legalismo? Primeira atitude: confissão e retorno imediato. Não espere um amanhã melhor. Se você falhou, confesse a Deus e a seu parceiro de prestação de contas. Retome na próxima hora. Não use a queda para justificar abandono. Tiago nos chama a ser praticantes. Arrependa-se, ajusta e comece de novo. A graça não é licença para permanecer no erro, mas é ponte para a retomada. Evite comparar seu progresso com o de outros. Compare-se com ontem. A medida de obediência não é a perfeição instantânea, mas a trajetória de retorno quando você erra. Como escolher quem ouvir? Critérios que salvam tempo e coração. Priorize vozes que demonstrem integridade na prática, não apenas teoria. Quem ensina prudência financeira e fidelidade a Deus no cotidiano é preferível a quem promete atalhos. Diminua o tempo com quem exalta consumo, aparência e imediatismo. Cercar-se de mentores bíblicos e práticos salva você de atalhos sedutores. Exemplos práticos de mini-mudanças que geram grande impacto. Pagar uma conta a mais no mês em vez de parcelar. A consequência, muitas vezes, é disciplina de orçamento. Levar café de casa 3 dias por semana. Pequena economia, enorme impacto anual. Desinstalar um aplicativo que consome tempo e promove comparação. Substitua por 30 minutos de leitura ou relacionamentos reais. Responder uma mensagem importante no horário combinado. Simples, mas fortalece reputação de pessoa confiável. O que esperar em cada marco? 7, 30, 60, 90 dias. Sinais realistas? 7 dias. Rotina instalada, sensação de controle, registro financeiro básico. 30 dias. Primeiro músculo formado, redução das decisões impulsivas, comportamento de poupar instalado. 60 dias. Ambiente alterado, pessoas e hábitos influentes. Maiores resistências vencidas, fé ativada por obediência. 90 dias. Novo padrão de vida. Identidade começando a mudar. Capacidade de planejar com mais serenidade. Lembre-se, os sinais podem ser tímidos. O fruto às vezes é interno primeiro. Menos ansiedade, mais clareza. Medindo o progresso sem se tornar escravo de métricas. Métricas úteis. Dias seguidos com devocional. Percentual separado mensal. Número de ações de integridade cumpridas. Encontros de prestação de contas realizados. Não caia no escrutínio do número perfeito. Use os dados para ajustar, não para se acusar. Estratégias para proteger a disciplina no cotidiano. Visual reminders. Anote sua frase de compromisso no espelho. Eu escolho obedecer. Rituais. Faça o mesmo gesto todos os dias ao concluir os 30 minutos. Acender uma vela, assinar o caderno. Isso cria ritual e memória. Ambiente. Remova compulsões. Se você gasta ao ver promoções, bloqueie notificações de lojas. Comunidade. Escolha um grupo pequeno que te pressione com amor. O que fazer com o dinheiro extra que surgir? Antes de gastar, pare, ore, converse com seu parceiro de prestação de contas e decida com sabedoria. Priorize quitar dívidas com juros altos. Se não houver dívidas, direcione para a reserva de emergência.
depois para investimentos em educação ou em família. Lembre-se, dar faz parte do caminho de obediência. A generosidade madura deve ser proporcional à provisão e à responsabilidade. Como formar o músculo da integridade no trabalho e nas relações? Pratique cumprir prazos pequenos. Isso treina responsabilidade maior. Conserte aquilo que você prometeu consertar. Devolva, reponha, comunique-se. Em finanças, seja transparente com quem é impactado pelas suas decisões, cônjuge, sócios, familiares. Modelos de oração e frases para apoiar a obediência diária. Manhã, curta. Pai, obrigado. Mostra-me hoje um passo que eu posso dar em obediência. Dá-me força para cumprir o que anotei e sabedoria para gerir o que me destes. Amém. Ao controlar impulso financeiro. Senhor, dá-me olhos para ver a necessidade verdadeira. Dá-me coragem para dizer não ao que destrói e sim ao que constrói. Ao falhar, perdoa-me, ajuda-me a levantar e a ajustar. Dá-me amigos que me edifiquem e força para recomeçar. Como escolher leituras complementares. Priorize livros que unam prática e teologia simples. Obras sobre mordomia cristã, disciplina espiritual e gestão do tempo. Evite gurus que prometem riqueza rápida ou que distorcem passagem bíblica para lucro. Busque autores de reputação sólida e história de vida íntegra. Alguns temas úteis: finanças pessoais, hábitos espirituais, liderança servil, história de pessoas que perseveraram. Evitar armadilhas espirituais, orgulho e comparação. Quando o progresso aparece, cuidado com orgulho. A obediência que exalta o eu destrói a finalidade do dom. Quando tudo parece lento, não se compare com a vitrine alheia. A colheita tem tempos diferentes. Deus usa sua história para formar caráter. Cenas práticas de prestação de contas, roteiro para o encontro semanal, abertura rápida em oração. Cada pessoa fala por 5 minutos. Conquistas, falhas, tentação maior, uma meta para a próxima semana. Feedback direto e amoroso. 2 compliments, 1 correction, 2 confirmações e uma sugestão concreta. Encerramento com compromisso público e oração. Se você não tem grupo, encontre um mentor individual. Se não acha ninguém, comece a escrever seus relatórios para alguém que você respeita. Às vezes, a escrita cria responsabilidade. Como escalar o hábito depois dos 90 dias? Transforme a rotina em um ritmo anual. Semestres com metas, revisões trimestrais. Multiplique o que aprendeu. Ajude outra pessoa a começar. Ensinar solidifica o que foi aprendido. Planeje objetivos maiores. Educação, mudança de carreira, serviço na igreja. Esses vêm quando a fidelidade nas pequenas coisas prova ser sustentável. Pequenas estratégias para ressurgir quando a motivação cai. Releia suas anotações do primeiro dia. Lembre-se da sensação inicial. Volte ao passo 1. 30 minutos apenas hoje. Faça do dia de ontem irrelevante. Ligue para seu parceiro de prestação de contas e peça ajuda. A humildade reativa a disciplina. Como falar de progresso sem falsa segurança teológica? Nunca atribua resultado exclusivo à sua obediência como mera fórmula. Declare a verdade bíblica. Deus age em graça, mas nos convida a participar. A obediência não é uma mercadoria que se troca por bênçãos automáticas. É a resposta fiel que abre caminho para Deus agir. Evite frases do tipo, se você obedecer, vai prosperar. Prefira, quando obedecemos, nos colocamos no caminho em que Deus costuma operar. Essa é a diferença entre promessa e garantia. Um roteiro para prestar contas de finanças em 10 linhas, modelo de fala. Esta semana reservei X, registrei todas as despesas, cedi ao impulso em ICRU. Paguei Z, minha meta para a próxima semana é economizar mais X e evitar compras por impulso. Preciso de conselhos sobre como adaptar o plano à sua realidade. Se você trabalha em turnos, adapte o horário dos 30 minutos, não mude a prioridade. Se tem crianças pequenas, negocie com o cônjuge ou aproveite sonecas para leitura. Se o nível de ansiedade for alto, comece com 10 minutos e aumente gradualmente.
Exemplos de frases que ajudam a romper o ciclo de desculpas. Hoje eu obedeço, mesmo que seja pequeno. Mais um passo é mais do que nenhum passo. A obediência transforma o terreno. Depois a chuva cura. A promessa que guia sem prometer garantias de riqueza. A Escritura nos dá tanto promessa quanto processo. Josué 1:9 assegura a presença. Não te deixarei, nem te desampararei. Romanos 12:2 fala de transformação pela renovação da mente. Tiago 1 nos chama à prática. Essas palavras não são atalhos para a riqueza instantânea. São caminhos que, quando seguidos, posicionam você para viver sob a bênção de Deus de forma digna e sustentável. O cuidado pastoral é lembrar que Deus não promete um caminho isento de luta, mas promete caminhar conosco. A obediência não é negociação, é corresponder ao chamado. Preparando-se para os dias difíceis dentro desses 90 dias, identifique 3 gatilhos comuns: estresse no trabalho, comparação, oferta tentadora, e planeje uma resposta para cada um. Se surgir uma tempestade financeira ou emocional, não abandone a rota. Comunique ao seu parceiro, peça oração e ajuste o plano temporariamente sem desistir. A disciplina resiste melhor quando está enraizada em propósito. Por que você quer mudar? Escreva isso e leia quando quiser desistir. Celebrando vitórias sem esquecer humildade. Reconheça pequenos ganhos, dias seguidos de devocional, uma conta quitada, uma tentação vencida. Celebre com simplicidade. Um jantar simples, um tempo de gratidão em família. Partilha de testemunho no grupo. Seja generoso com o reconhecimento dos que te acompanharam. Convite final ao compromisso prático. Amanhã, quando o relógio tocar, não negocie os seus 30 minutos. Comece pelo básico. Abra a palavra. Anote uma ação. Separe antes de gastar. Se você já escreveu nos comentários, eu escolho obedecer, mantenha esse compromisso vivo. Volte a reler essa frase sempre que a tentação vier. Se ainda não escreveu, faça isso agora. Escreva nos comentários a sua frase e ancore sua decisão. Não é um show de palavras, é um pacto com seu coração. Ao encerrar este percurso de instruções, quero reafirmar o que já dissemos com base nas Escrituras. Deus deu instruções claras para o povo andar em obediência. Ele prometeu presença, não um bilhete para facilidade. Josué recebeu a ordem e a garantia. Seja forte e corajoso. Eu estarei contigo. Essa mesma promessa nos acompanha. Andar no caminho de obediência não nos isenta da luta, mas garante a companhia divina. Se você está pronto para começar, faça uma coisa agora. Inscreva-se no canal para não perder os materiais práticos que vou disponibilizar. Checklist dos 90 dias, modelos de planilha e roteiros de prestacal de contas. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir, que obediência precede receber. Não prometo uma fórmula mágica, prometo um mapa e a presença de Deus para quem decidir andar por ele. Que a sua decisão de amanhã não seja só um sentimento momentâneo, mas o primeiro passo de uma vida que começa a colher o fruto da fidelidade nas pequenas coisas. Vá em frente com coragem e humildade. Sê forte e corajoso. Deus está contigo.